quando que compensa você apresentar uma defesa ou um recurso acerca de uma infração de trânsito que você recentemente recebeu uma notificação de autuação. Então, nesse vídeo, eu vou explicar exatamente em qual momento que vale a pena ou não você estar apresentando sua defesa e, através disso, eu vou trazer uma dúvida prática de um motorista que nos encaminhou hoje no WhatsApp aqui do escritório. Ele trouxe o seguinte, que ele está tirando a sua habilitação, que ele está na fase de provas teóricas e ele começou então recentemente, né? E agora no final de semana ele foi pego e caiu na multa do bafômetro, ou seja, ele recusou a realização do etilômetro. Consequentemente, ele foi autuado pelo artigo 165A do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que traz 3 consequências. O pagamento do débito da multa, que é um valor bem alto, de quase R$3.000, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e ainda o curso de reciclagem, que é necessário você procurar uma autoescola para fazê-lo. Agora, tem um ponto importante que ele trouxe aqui nessa dúvida, é justamente sobre essa questão que ele está ainda na fase da autoescola. Ele, de fato, não possui a sua habilitação, até porque ele está nas provas teóricas, nem a prova prática ele fez ainda. Então, o grande ponto aqui é quando você, que nem deveria estar dirigindo, porque você não possui uma habilitação, mas, levando em consideração esse exemplo aqui, você não possui uma habilitação, dirigiu um veículo e foi abordado e, consequentemente, você transgrediu uma norma do Código de Trânsito Brasileiro. Qual que é o grande problema aqui? Você que ainda não possui uma habilitação, você não poderá ser penalizado. Apenas o proprietário do veículo, ou seja, a pessoa que comprou esse veículo, que aparece o nome dela lá no Detran e emprestou o veículo para você que não possui uma habilitação. O grande prejudicado aqui não será você, motorista que transgrediu essa norma, né? No caso, recusou o bafômetro, mas sim o proprietário desse veículo. Então vamos supor, né, o seu pai, a sua mãe, enfim, algum colega seu que emprestou a moto, o carro para você. Será o proprietário que sairá prejudicado dessa situação e ele será o grande interessado em recorrer dessa infração. Então você, que é o motorista abordado, pego em flagrante, sinceramente, não compensa para você estar recorrendo. Haja vista que você não sofrerá com a suspensão do seu direito de dirigir, até porque nem habilitação você tem. E é uma consequência que ela não vai trazer prejuízos para você futuramente. Vamos supor, você deu início hoje na sua habilitação, você avançou o sinal vermelho hoje com a sua moto. Por exemplo, daqui a 2 meses, 3 meses, quando você tirar a sua habilitação, você não vai sofrer qualquer consequência desse ato que você cometeu hoje. Ou seja, que você avançou o sinal vermelho hoje. Não vai influenciar daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias. É um ato, então, que para você, motorista que não possui habilitação, não traz qualquer consequência, a não ser que você venha a prejudicar a vida alheia. Então, vamos supor que você atropelou uma pessoa. Aí, dessa maneira, você responderá criminalmente. Agora, quando nós estamos falando de infração de trânsito, processo administrativo, perante o Detran ou perante o órgão de trânsito, sobre isso você não terá qualquer consequência, porque você não tem uma habilitação, você não tem um prontuário, não tem para onde ir esses pontos, por exemplo, aqui do bafômetro, 7 pontos, não tem para onde ir a suspensão do seu direito de dirigir, os 12 meses. O proprietário ele não pode ser responsabilizado pelo cometimento, por um ato de um terceiro, no caso você. Agora, qual que será o prejuízo para o proprietário do veículo? Débito, a pecúnia acerca dessa infração de trânsito. Então, o proprietário do veículo ele terá essa obrigação de arcar com uns R$3.000 por conta da sua má conduta, por conta de você que não tem uma habilitação, que pegou o veículo de outrem, ou o próprio veículo, até porque para você ter uma habilitação, para você dirigir um veículo, enfim, para você ter um veículo, você não precisa de habilitação. Então, vamos supor que você pegou o veículo emprestado. Aí, nesse cenário, compensa recorrer para o proprietário, mas não para o motorista que não possui habilitação. Agora, se você é o proprietário do veículo e, ao mesmo passo, o motorista que não possui habilitação, sinceramente, paga o débito da multa com 40% de desconto, que vale mais a pena do que você contratar uma assessoria jurídica. Por exemplo, contratar o nosso escritório, que nós somos advogados especializados há mais de 9 anos.
E eu sou muito franco com a pessoa que nos procura e traz um relato semelhante. Por exemplo, aqui nesse caso, nós informamos para ele que, olha, no seu caso não compensa nos contratar. É muito mais vantajoso você pagar com 40% de desconto, ou seja, R$ 1.800. Até porque não vai trazer qualquer consequência para ele futuramente. Agora, se estivermos falando de um motorista ser diferente do proprietário, aí nesse cenário teria que verificar com o proprietário se ele deseja recorrer. Porque quando você paga com 40% de desconto, consequentemente abre-se mão da defesa. Você não poderá mais apresentar qualquer defesa ou recurso administrativo, apenas uma ação judicial. Então, nesse cenário, talvez compense você apresentar a sua defesa quando o proprietário não concordar com o pagamento do débito da multa. Mas saiba que a consequência em relação ao pagamento do débito da multa é sempre uma responsabilidade do proprietário, independentemente de quem seja o motorista, ou seja, uma pessoa diferente do proprietário. Veja que o motorista ele sempre terá duas consequências. Quando estamos falando de uma infração gravíssima, autossuspensiva, por exemplo, o bafômetro. Nesse caso, o motorista ele responderá de duas maneiras. Quando ele possui habilitação, suspensão da sua habilitação, ou seja, ficar meses sem poder dirigir, e o curso obrigatório de reciclagem. Já o proprietário, quando é uma pessoa alheia, uma pessoa diferente, ele responderá pecuniariamente, o débito a ser pago. Então, nesse cenário, não compensa recorrer, quando o proprietário e o motorista que não possui habilitação é a mesma pessoa. Sinceramente, eu recomendaria nessa situação que você pague com 40% de desconto. Então, nessa situação, é sempre essa a recomendação que nós fornecemos para o motorista que foi flagrado em alguma situação, seja bafômetro, manobra perigosa, avançou o sinal vermelho ou excedeu o limite de velocidade da via.